Um abraço para Boa você mesmo. tarde a todos. Seja muito bem-vindo, André. A gente vai dar continuidade ao nosso último ciclo do evento, continua no tema segmentos profissionais, e para isso a gente convidou o palestrante André Pacheco de Assis, que possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade de Brasília e doutorado em Engenharia Civil pela Universidade de Alberta, Canadá. É professor titular do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília desde 2001, realizou estágios pós-doutorais na Universidade de Nevada, Reno, Estados Unidos, e no Instituto Federal Politécnico de Lausanne, Suíça. Foi presidente membro do Conselho Executivo e coordenador do Comitê de Educação e Cursos de Formações ITA7 da International Tunneling and Underground Space Association. Também foi presidente do Comitê Brasileiro de Túneis, CBT, e da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, ABMS. Foi editor da Soils and Rocks, International Journal, ABMS e SPG. Tem experiência e atua como pesquisador e consultor nas áreas mecânica das rochas, obras subterrâneas, barragens e gestão de riscos geotécnicos. Orientou mais de 65 dissertações de mestrado, 25 teses de doutorado e publicou mais de 250 artigos técnicos científicos. Com vocês, gestão de riscos em obras de infraestrutura por André Assis. Com você a palavra. Então, muito obrigado mais uma vez aí à comissão organizadora por me convidar para participar desse encontro de engenharia civil da UENF. Eu acho que é a quarta ou a quinta vez que eu tenho o prazer de estar com vocês aí, das outras vezes todas presenciais. Dessa vez eu perdi essa oportunidade, né? Mas fico muito feliz, mesmo assim, de estar contribuindo com vocês. Eu sempre escolho um tema relacionado a obras de infraestrutura, porque é uma das minhas especialidades e por ser uma coisa que eu considero muito importante para o desenvolvimento de qualquer país, né? E, no caso em particular, nos últimos anos, eu tenho me dedicado muito a esse conceito de gestão de risco, e eu pretendo, ao final dessa apresentação, se não fazê-los entender o que é gestão de risco, pelo menos que vocês tenham claramente a importância que esse tema terá na sua profissão futura. Tá? Então, é apenas um convite para um aprendizado, uma dedicação futura dos próximos tempos. A passagem de slide, como é que vai funcionar? Só você pedir que a gente passa. Então, próximo. Então, eu organizei em 5 temas, né? Uma introdução sobre gestão de risco. Aí eu sou obrigado a falar da abordagem probabilística, que vem ao encontro da abordagem determinística, comumente utilizado na engenharia, de forma mais disseminada. E aí eu apresento quais são as métricas e a forma de fazer uma análise de risco. Isso, de forma geral, se aplica a todas as engenharias e até mesmo outras áreas fora da engenharia. E aí eu vou pegar o exemplo de barragens e outro de túneis para fazer um exercício de gestão de risco aplicado em obras de infraestrutura. Sempre deixando claro para vocês que eu vou tocar nos conceitos, mas nós não temos aqui tempo para fazer isso de forma aprofundada. E, no final, as conclusões. O próximo. Eu coloquei aqui essa provocação, né, que eu vi uma placa dessa numa obra um dia passeando pelo Rio de Janeiro, estava assim: essa é uma obra sem riscos. Né? É claro que era uma placa de uma companhia de seguro. Provavelmente o que ela queria dizer é que o risco da obra, ela tinha vendido um seguro para ele, mas não existe nenhuma obra, nenhuma estrutura, nenhum artefato, nenhum mecanismo tecnológico de engenharia que não tenha riscos, né? Isso simplesmente porque a gente não tem o controle 100% de todas as variáveis que afetam o problema. A partir do momento que eu tenho uma incerteza, que eu não tenho, vamos dizer, os dados que eu uso não podem ser considerados perfeitamente constantes ou certos, eu tenho uma incerteza. E essa incerteza, ela vai causar, então, um risco nessa obra, né? A incerteza, primeiro, ela cria uma possibilidade daquilo não funcionar perfeitamente como eu pensei,
e aí, a partir daí, eu tenho um conceito que aquela obra pode ter um comportamento não esperado ou não desejado, o que leva, então, a um conceito de falha. Aí, se tem uma possibilidade de falha, aquela obra tem um risco embutido dentro dela. Esse conceito dessa incerteza que eu falei até agora, ele contrasta muito com o ensino da engenharia tradicional. O ensino da engenharia tradicional, ele traz um conceito sempre de que a engenharia é exata, né? Eu lembro sempre de vários dos meus professores me tirar ponto de alguma questão porque eu errei a terceira casa decimal de algum número, né? Então, esse tipo de comportamento leva a gente a sempre pensar a exatidão, né? A precisão do número é fundamental. E, consequentemente, a gente acaba trabalhando muito com uma abordagem determinística. O que é isso? Eu tenho dados de entrada para calcular alguma coisa de engenharia, por exemplo, os parâmetros do solo, os carregamentos de vento, a carga no concreto, né? E aí a gente, né, depois de analisar os dados, a gente pega um número único, que a gente chama que é um dado constante, um valor constante único, coloca naquela fórmula de cálculo, e aí o resultado ele é considerado único, né? É claro que a engenharia sabe que isso pode ter variações, né? Um engenheiro com experiência, etc., cada vez mais, quanto mais velho ele vai ficando, os cabelos brancos vão chegando, ele tem certeza que aquilo tudo que ele está fazendo tem uma série de incertezas, tanto nos dados dos materiais, quanto na forma de determinar os parâmetros, como nos modelos de engenharia que são aproximados. Tudo isso vai levando a uma incerteza do meu cálculo de engenharia como um todo. E aí se criou, bom, e aí eu estou calculando uma coisa, como é que eu garanto que isso realmente vai funcionar? Aí a gente criou os conceitos de margem de segurança, ou seja, eu calculo meu número, tem que ser bem longe daquele número que indicaria que aquela obra poderia ter uma falha, né, um mau comportamento, e aí essa distância aqui a gente chama de fator de segurança, margem de segurança, vários conceitos desse, e é essa forma que a engenharia tradicional lida com a incerteza que existe, tanto aquela incerteza natural, intrínseca, que vem da própria constituição dos materiais, né? Por exemplo, os materiais geotécnicos, eles têm uma baita incerteza, né? Se eu pegar um ponto do solo aqui, outro do lado, e fizer o mesmo ensaio, não vou encontrar exatamente a mesma coisa. Isso chama-se variabilidade, né, natural. Isso é a incerteza natural ou intrínseca, tá? E tem aquela incerteza que é epistêmica, está relacionado à forma de obter os dados, né, ao tipo de ensaio, ao tipo de modelo de extrapolação. Isso tem mais a ver com a engenharia. Essa aqui, eu posso fazer um trabalho bastante grande para tentar reduzir, para tentar minimizar. Então, se eu tentar usar os ensaios mais precisos, em maior quantidade, com técnicos muito bem treinados, empresas de engenharia que vão trabalhar esses dados de forma muito profissional, aí eu vou diminuindo a incerteza epistêmica. Essa incerteza, que está ligada aos métodos, dados e métodos de engenharia, eu posso diminuir, né, ela. Agora, a incerteza intrínseca, aquela que vem da natureza, essa não, essa eu tenho que lidar com ela. Então, praticamente tudo que eu vou falar aqui, quando eu falar que um dado tem uma incerteza, né, claramente ele tem uma incerteza natural e ele pode ter uma incerteza maior ou menor epistêmica que estão relacionadas à forma de obter os dados. O próximo. E essa certeza, como eu falei agora há pouco, ela gera, então, uma chance que eu ter uma ruptura, né? Um mau comportamento. Porque, como eu não tenho certeza do dado completamente, se ele for um pouco diferente daquilo que eu pensei, essa diferença pode me levar a uma possibilidade de falha da minha estrutura, tá? E, de forma geral, os engenheiros, né, a engenharia, ela tende a focar nesse tipo de conceito, que é o conceito de segurança. Aí a gente fala assim para a sociedade, olha, eu fiz o projeto aqui dessa obra da melhor forma possível, usei os melhores profissionais, chamei consultores, obtive dados, né, e a gente praticamente garante que essa obra é segura, né? Na maioria das vezes a gente até fala para a sociedade assim, a minha obra é segura, né?
100% de segurança. Isso não existe, já falei para vocês desde o início, tá? Mas é a forma com que a gente aprendeu e foi treinado a se comunicar com a sociedade. Agora, com o tempo passando, a sociedade foi percebendo que muitas coisas não são tão seguras quanto o que a gente fala para ela. De vez em quando um avião cai, e aí eu tenho 200 mortos, uma barragem se rompe, uma ponte também desaba, um edifício que já estava ficando pronto tem uma ruptura completa, e aí a sociedade começa a ficar desconfiada. Onde é que está a segurança desses engenheiros? Por que rompeu? Foi um erro de engenharia? E aí, gente, tem muitas vezes que a engenharia fez tudo de bom, tudo que ela tinha, que ela sabia de melhor. No entanto, aquela obra rompeu. Isso está relacionado com aquela incerteza, caso aquela incerteza ela passou desapercebida, né? Agora, a consequência da falha, a consequência da ruptura, ela muitas vezes pode ser terrível para a sociedade, pode levar a perdas de vida, prejuízos, danos ambientais, etc. Então, a sociedade começa a nos cobrar, e aí desconfiar das nossas obras, e falar, não, essa obra rompe, se romper, aí o engenheiro fala, não, mas a chance de romper é muito pequena, porque eu projetei bem, aí eu puxo para o lado da engenharia, não, ela é segura, ela está muito bem projetada, aí a sociedade, não, mas se romper, aqui tem pessoas que moram aqui perto dessa estrutura, vai ter perdas de vida, e aí essa briga de um lado para outro, a gente está entrando num impasse, e esse impasse, então, vem a ser solucionado com o conceito de risco, né? O conceito de risco, ele vai considerar exatamente o cálculo, né, ou a estimativa da probabilidade de uma obra falhar, dela não ter um bom comportamento, e aí, se ela falhar, qual é a consequência que ela vai ter? Ou seja, o que vai acontecer com a minha obra depois da ruptura? Então, hoje, o projeto não é só projetar para ficar de pé, é também considerar que, dado uma possibilidade dessa obra vir a falhar, qual é a consequência dessa ruptura? E aí eu junto essas duas coisas, a probabilidade e o tamanho da consequência, esses dois fatores juntos, ele é o conceito de risco de engenharia. Então, o risco de engenharia leva em consideração a probabilidade de falha e o tamanho da consequência. E nós vamos, então, agora aceitar ou não, ou rejeitar uma obra em função se ela apresenta um risco alto ou um risco baixo. Apenas um parêntese. Esse conceito de risco de engenharia, que leva em consideração, ao mesmo tempo, a probabilidade de falha e a consequência da ruptura da estrutura, ele é muito diferente do linguajar coloquial que a gente usa no nosso dia a dia, quando eu falo de risco. Quando eu falo assim, olho lá para fora e falo assim, qual é o risco de chover hoje? Né? Eu estou falando o quê? Qual é a probabilidade de chover? Então, veja que no linguajar coloquial, a palavra risco, ela é probabilidade, mas no linguajar de engenharia, no conceito de engenharia, risco é a probabilidade junto com a consequência da obra falhar. Próximo. Então, aqui eu mostro essa figurinha, né, que eu tenho uma construção de uma obra de engenharia, no caso, uma barragem, e eu tenho aqui uma visão de jusante, um vale muito bonito, ocupado, né, onde as pessoas estão tirando o melhor benefício possível dessa região aqui, integrada com essa obra. Mais ou menos há 50 anos atrás, o enfoque da engenharia era aquela obra lá atrás. Quando falava assim, engenheiros, projetem a obra de engenharia, ele buscava a melhor solução técnica de qualidade para o menor custo possível, ou seja, era uma otimização dos benefícios, do custo da obra em função dos seus enormes benefícios que ela teria. Então, eu estava focando na obra em particular, né? Dos anos 70 para cá, né, a gente entrou com uma nova variável, que foi o impacto ambiental para implantar aquela obra. Ou seja, eu estou assumindo que a obra está funcionando bem, só que para fazer aquela obra, eu vou alterar o ambiente e ela vai causar agora um novo impacto ambiental e eu vou ter que colocar essa equação, essa componente na minha equação. E eu vou tentar estruturar a melhor solução é aquela obra boa
tecnicamente sã, de qualidade, com custo compatível e o impacto ambiental dela compatível, muito minimizado comparado com os benefícios da obra. Então, é assim, mais ou menos, que a gente vem se importando aí nos últimos anos. Mais recentemente, 20 anos para cá, entrou o conceito de risco. O conceito de risco é o impacto que se aquela obra romper. Então, olha só, nós entramos com uma dimensão a mais. Se ela romper, qual é o impacto dessa ruptura em toda essa região onde essa obra está inserida, tanto do aspecto de vida humano, social, né, econômico, ambiental, produtivo, impacto nos ambientes históricos e sociais, enfim, em tudo isso. E aí, é claro que isso eu não posso considerar como uma coisa que vai acontecer 100%, mas tem uma chance de acontecer. Então, aí se cria, é a hora que entra o conceito de risco dentro da engenharia. Quando eu começo a tomar decisões de engenharia, considerando também a gestão de risco daquela obra, isso tem sido chamado no mercado internacional, principalmente nos países de língua inglesa, de nova engenharia. É a engenharia onde, além da solução técnica da obra, do impacto ambiental de implantação, a gestão de risco é ferramenta fundamental para a tomada de decisão se essa obra deve ser construída aqui, ali, ou mais simplesinha, ou muito robusta, um projeto muito robusto, em função de tudo que ela pode impactar caso ela venha ter um comportamento não esperado. Próximo. Bom, e por que eu escolhi falar de obras de infraestrutura? Simplesmente porque a obra de infraestrutura é a obra que mais traz o vetor de desenvolvimento de um país, né? Então, eu divido as obras de infraestrutura em 3 grandes dimensões. A produção energética, que pode ser feita por qualquer meio que vocês podem estar pensando aí. Aqui eu coloquei um meio bastante comum e o mais predominante no Brasil, que é a geração hidroelétrica, tá? Mas a geração de energia, né, que está muito na mão da engenharia, tá? Ela é fundamental porque a energia é necessária para gerar produção. Sem energia, eu não produzo. A sociedade não tem indústria, não tem beneficiamento da sua produção, etc. Então, aqui é o fator, né, fundamental para gerar, para ser o ingrediente máximo da produção do país. Já as obras de transporte é a obra que vai circular as pessoas e essa produção que eu estou falando. Então, na hora de distribuir tudo que nós produzimos, eu preciso de logística de transporte. E aí, estou falando de aeroportos, de portos, de trens, de rodovias, de tudo, né? Eu coloquei essa figura aqui de um trem de alta velocidade, né? Porque o trem de alta velocidade é uma obra que exige engenharia demais, porque ele tem a alta velocidade dele é a custa de que praticamente ele não sobe nem desce, ele trabalha num grade praticamente constante, o que significa que num terreno irregular, significa que praticamente a minha linha, ela é túneis e viadutos, para deixar a linha o mais planinha possível, né? Para interligar 2 pontos de forma o mais plano possível. Então, só para vocês terem uma ideia, de 30% a 50% do comprimento total de uma linha de alta velocidade é túneis e viadutos. Só os outros, o resto é que é tradicionalmente apoiado na terra, né? Então, vocês estão vendo que essa obra ela exige uma engenharia de ponta. E do ponto de vista de infraestrutura urbana, né, as obras de infraestrutura, que são redes de água, luz, esgoto, cabos de telefonia, transporte urbano, etc., isso é fundamental para que a cidade consiga se movimentar, consiga ser eficiente e, ao mesmo tempo, todas essas infraestruturas necessárias para a cidade, ao mesmo tempo, ela tem que garantir qualidade de vida para as pessoas. Então, nós estamos falando em moradias, em fornecimento de água, água tratada, esgoto, etc. Né? Então, tudo isso são obras de infraestrutura. Agora, por que eu estou falando de gestão de risco em obras de infraestrutura? Porque essas obras são extremamente integradas com a sociedade. Portanto, qualquer mau funcionamento dela, ela gera um prejuízo, um dano tremendo para a sociedade. Vocês estão escutando nos jornais esses dias que o Amapá está há 4 dias sem energia elétrica, né?
Então, olha só, existe uma falha, uma probabilidade falha. Qual é a probabilidade? Cai um raio em cima da subestação de energia do Amapá, né, que fornece energia para 90% do Amapá. Tá? Qual é a consequência disso? Falta de fornecimento de energia. Qual o prejuízo dessa falta de fornecimento de energia? Basta olhar os jornais. Né? O pessoal perdeu tudo em casa, na geladeira, as pessoas não têm água para se higienizar no meio de uma pandemia, né? Muita gente pode ter consequências graves por isso, e assim por diante. Né? Então, esse é o conceito que nós estamos falando, e é por isso que essas obras são tão importantes, por estarem integradas à sociedade, de terem uma avaliação de risco. Próximo. Então, agora vamos começar a entender como que a gente vai fazer isso, né? A engenharia, de uma forma geral, ela escolhe algumas variáveis que a gente chama de indicador de desempenho para avaliar se aquela obra que eu estou calculando, ela está tendo um funcionamento bom ou ruim, tá? Então, tudo que eu calculo, que depois eu posso comparar e falar o seguinte, olha, analisando isso aqui, essa minha obra está estável, está funcionando bem, etc. Isso a gente chama de indicador de desempenho. São variáveis tão importantes no meu projeto de engenharia que normalmente a gente até coloca instrumentação delas. A gente quer medir depois o valor desse indicador de desempenho para confrontar aquilo que eu previ com aquilo que realmente está acontecendo, e a engenharia tradicional trabalha muito com esse conceito, né, de verificação do indicador de desempenho. Então, esse indicador de desempenho ele é calculado por uma fórmula de engenharia. Essa formulação, está aqui essa fórmula genérica, o indicador de desempenho Y, ele é função de dados. Né? Os dados, de forma geral, são propriedade dos materiais de engenharia que eu vou utilizar e de carregamentos. Né? Eu tenho os carregamentos que essa obra vai exercer sobre esses materiais, né? Gerando tensões, etc. Tal, né? Então, essa formulação de engenharia, ela muitas vezes pode ser uma equação empírica, ela pode ser uma equação fechada, uma fórmula analítica, ela pode ser um resultado de uma simulação numérica, quando a coisa é bastante complicada. Mas o fato é que isso aqui eu sei fazer, né? Isso aqui é o meu beabá da engenharia, é isso que vocês estão na escola e estão aprendendo. Calcular a vazão de um vertedouro, calcular o cronograma de uma obra, calcular o custo da obra, calcular a vazão de percolante de um lixão, o recalque de uma fundação, o fator de segurança de uma barragem. Então, isso tudo a gente está, né, acostumado e a gente sabe dessas formulações de engenharia. Ok? Próximo. E também, exatamente, porque a gente sabe que tem aquela incerteza, eu não sei, por enquanto ainda eu não sei avaliar o tamanho da incerteza, mas eu sei que ela existe. Então, a gente cria um conceito de falha. O que é o conceito de falha? É a obra que eu estou construindo não ter um funcionamento adequado ou ter uma ruptura estrutural, né? Então, a gente chama isso de falha funcional, quando ela não tem um comportamento adequado, né? Ou ela está totalmente fora de função dela hoje, ela foi preparada para fazer uma coisa e não faz bem aquilo, tá? Ou ela rompe mesmo, estruturalmente falando. Aí eu tenho, então, uma falha estrutural. Mas eu quero lembrar para vocês também que existem outras falhas de engenharia que não são aquelas falhas diretamente ligadas ao projeto de cálculo da obra, mas que também são outras áreas da engenharia que lidam. Por exemplo, a primeira figurinha à esquerda superior mostra um sistema viário que falhou. Ele falhou por quê? Porque ele hoje não consegue mais atender a demanda de trânsito dessa região. Então, ele está lá com 8 horas de engarrafamento por dia e, portanto, do ponto de vista de tempo de viagem, olha aí o meu indicador de desempenho. O meu tempo de viagem está completamente fora daquilo que é o que eu desejava. Então, eu tenho aqui uma falha por demanda do meu sistema viário. Essa ponte maravilhosa de Brasília, que está na figura de baixo, ela aparentemente não tem nenhuma falha, né? Mas a falha dela foi o custo. Ela custou 4 vezes mais do que foi orçada. Então, aqui também é um erro de engenharia. A engenharia não pode falar para a sociedade que uma coisa vai custar 1 e custar 4, né? Como a gente viu aí acontecendo em várias obras aí, recentemente no país, que está orçado por 2 bilhões e custaram 35 bilhões e assim por diante, tá?
Então, a gente tem que escolher o indicador de desempenho, e o que eu quero aqui chamar a atenção para vocês é que ele não necessariamente só é aquele negócio de ruptura do material, tá? Tem vários tipos de conceitos de falhas, tá? A partir daí, eu escolho, dentro do meu indicador de desempenho, eu escolho um número crítico, por exemplo, fator de segurança. Olha, a gente sabe que se ele for menor do que 1, cai. Então, 1 é o crítico. Então, ele tem que ser maior do que 1. Tá? E aqui, essa distância entre o fator de segurança ser maior do que 1 é a minha margem de segurança. Tá? Então, toda vez que eu escolho um indicador de desempenho, eu tenho que escolher também o número crítico dele. O número crítico dele é o seguinte: se o valor que eu calculei ultrapassar aquele limite crítico, significa que aquela obra, naquele quesito, falhou. Tá? Então, é isso que a gente faz. Isso aí é engenharia tradicional, fazemos isso muito bem. Próximo. Agora, vamos entrar com a abordagem probabilística. O que ela faz? O que é o objetivo dela? Ela objetiva calcular, obter a variabilidade de um certo indicador de desempenho em função, ele não será um número único, ele será variável, em função da variabilidade dos dados de entrada do nosso problema de engenharia. Eu estou falando, então, quem são os meus dados de entrada? As propriedades dos materiais, os carregamentos, por exemplo. Né? Cada propriedade do material, embora a gente use tradicionalmente um número constante único, a gente sabe que eles são variáveis. Então, se eu considerar eles variáveis, aquilo que eu estou calculando vai ser também variável. É isso que eu quero. Por que eu quero isso? Porque se eu calcular a variabilidade do meu indicador de desempenho, essa variabilidade pode ser modelada por uma função de distribuição de probabilidade, e aí eu posso calcular qual é a probabilidade daquele valor ultrapassar aquele limite que eu chamei de crítico. E aí, quando ele ultrapassa aquele limite que eu chamei de crítico, essa probabilidade é a probabilidade falha. Aquela probabilidade que ele está dentro do limite que não é crítico é chamado de confiabilidade. Então, é claro que a confiabilidade mais a probabilidade falha é igual a 1, tá? 100%. Mas eu posso ter, por exemplo, 1% de probabilidade de falha e 99% de confiabilidade. Eu gostaria que as obras que a gente estivesse calculando tivessem confiabilidades cada vez maiores, mas é isso que a gente está aqui apresentando para vocês. Mas sempre eu terei, para cada estrutura, para cada indicador de desempenho, uma confiabilidade e uma probabilidade de falha. Próximo. E aí, como é que essas duas abordagens de engenharia se comparam? A determinística, a mais tradicional, a mais conhecida de todos nós, né? E a probabilística. Bom, primeiro, os parâmetros que vão alimentar a formulação de engenharia para calcular o indicador de desempenho, na determinística, são considerados valores constantes, né? Então, eu pego lá ensaios de coesão do solo. Se eu fiz muitos ensaios, eu vou achar várias coesões, mas, no final, eu vou escolher um valor para colocar na minha fórmula. Esse valor pode ser a média, pode ser um pouquinho menos que a média, mas eu vou escolher um valor baseado no meu bom senso de engenharia, na minha experiência. É com aquela coesão, dada aquela variabilidade que eu encontrei nos ensaios, que eu vou calcular, tá? Quando eu estou na abordagem probabilística, eu pego aquela variação da coesão e entro com uma distribuição que representa a variabilidade daquela coesão. Então, na fórmula não vai um valor só, vai uma distribuição, uma variação de valores, tá? Que obedece uma distribuição estatística, isso é importante. Tá? Eu estou transformando tudo em distribuições estatísticas. Não é simplesmente uma variação, varia de 20 a 30. Como? De qualquer jeito. Não, tem uma lei para essa variação acontecer. O resultado calculado, que é o indicador de desempenho, na abordagem determinística, ele é único, porque eu entrei com valores constantes, então o resultado é único. Às vezes eu faço uma análise de sensibilidade, um valor para cá um pouquinho, um valor para cá um pouquinho, para ver como o meu indicador de desempenho se comporta e ver o tamanho da minha margem de segurança, se ela ainda está adequada. Isso é muito comum na engenharia, mas isso é diferente do que eu estou falando aqui. Aqui eu entro com a distribuição estatística dos dados de entrada e obtenho uma distribuição probabilística do indicador de desempenho. Tá? E como é que eu lido com o critério de falha?
Na determinística, eu calculo o indicador de desempenho e comparo ele com o valor crítico. Se o tamanho da margem de segurança atender às diretrizes, às normas, ou até aos critérios de projetos que forem impostos para a engenharia, eu falo que atendeu. Pronto, ó. E o cara falou que o fator de segurança tem que ser maior que 1,3. Eu calculei 1,31, ele é maior que 1,3, ele está a 0,31 do 1, que é crítico. Beleza, passou, tá? E aqui, na abordagem probabilística, eu vou calcular a probabilidade falha, ou seja, aquela distribuição de probabilidade, quanto que ela vai ser vai ter uma probabilidade de ultrapassar o valor limite. Então, no final, eu tenho como cálculo a probabilidade falha daquele indicador de desempenho. Próximo. Como que a gente vai fazendo, então, esse cálculo, né, dessa probabilidade falha, que é o objetivo da gestão de risco, é calcular a probabilidade falha. A gente tem métodos simples e métodos complexos. Os métodos mais simples são análises qualitativas. Tá? Então, a análise de risco, inicialmente, ela nasceu apenas por critérios qualitativos. Eu dou adjetivos. Qual a probabilidade de eu ter esse fenômeno, de acontecer isso? Ah, é muito baixa. É baixa. Não, é média. Não, essa probabilidade é grande. Não, isso aqui, ó, do jeito que está essa obra, vai acontecer um problema. A probabilidade é enorme. Então, por adjetivos. E qual o tamanho da consequência? Ah, não, se acontecer aqui, não tem nada aqui em volta, não acontece nada. Então, a gente também vai adjetivando as consequências. Esse tipo de análise, ele é muito simples, muito rápido, mas ele é bom para a gente ter uma primeira ideia, mas ele não tem precisão para uma análise de risco de uma obra tão importante quanto são as obras de infraestrutura. Então, aqui eu estou falando da gente somente usar isso no momento inicial, preliminar, para a gente começar a ter uma ideia das coisas. Agora, se eu quiser efetivamente quantificar qual é a probabilidade da minha obra falhar, aí eu tenho que fazer métodos quantitativos de cálculo de probabilidade de falha. Aí eu estou falando de técnicas como árvores de eventos, tá? E técnicas como métodos probabilísticos. Já vou passar para vocês a primeira diferença. Tudo na engenharia que eu tenho efetivamente uma formulação de engenharia, eu tenho uma fórmula, mesmo que seja uma formulação por simulação numérica, eu vou usar métodos probabilísticos, tá? Porque aí o método probabilístico se integra muito bem na formulação matemática do indicador de desempenho. Aqueles indicadores de desempenho, aqueles quesitos que eles não conseguem ser determinados, né, definidos por uma equação matemática, aí eu vou usar árvores de eventos ou árvores de falha, porque aí eu vou usar, né, a minha lógica, o meu sentimento para dizer se isso pode acontecer de uma forma ou de outra, até eu entender o problema. Próximo. Então, as árvores de eventos, eles são estruturas de pensamento lógico, né? Algumas baseadas na indução, a outras na dedução do fenômeno. Umas eu parto do fenômeno mais simples até chegar no fenômeno que vai causar a falha da minha estrutura. A outra é diferente. Eu já começo assumindo que vai falhar e vou vendo de trás para frente. Bom, mas para falhar, o que tem que acontecer primeiro? A isso, e antes disso, aquilo. E aí eu vou criando uma sequência lógica de eventos que vão levar aquele fenômeno. Então, eu coloquei aqui o exemplo no próximo. Próximo. Eu coloquei aqui o exemplo do piping. O piping é uma coisa que todo mundo sabe, que ele derruba 50% das barragens que caem por causa do piping, e nós não temos uma formulação matemática para falar assim, qual o fator de segurança do piping? O piping vai acontecer? Não vai? Ele fala assim, tem o potencial de acontecer piping. Aí eu fiz um filtro, aí eu fiz aquilo, mas eu não tenho como calcular o piping. É claro que isso já está chegando formulações para isso, tá, gente? Mas hoje em dia, de forma tradicional, eu não tenho. Então, aqui eu tenho uma árvore de eventos para calcular, por exemplo, um piping. Então, essa árvore de eventos, ela tem vários mecanismos que se sucedem
em sequência até chegar na ruptura da barragem, tá? E cada mecanismo, basicamente, eu estou respondendo o seguinte, ele pode acontecer ou não pode acontecer, sim ou não. Cada sim ou não tem uma probabilidade de sim e de não. É claro que essa probabilidade aqui, a soma dela é 100%. Porque se acontecer a continuação do piping, a chance de não acontecer a continuação do piping é o complemento dessa probabilidade. No final, depois que eu atribuo probabilidade para todos os ramos que estão alinhados na direção do piping, né, até formar o piping aqui, aí, nesse caso, eu multiplico, como são eventos independentes e sucessivos, eu multiplico todos eles até chegar na probabilidade final, que é a probabilidade de acontecer o piping. Tá? Então, aqui a gente está vendo mais ou menos um exemplo de como é que eu posso fazer o uso de uma árvore de eventos para entender um fenômeno complexo de engenharia. Próximo. Agora, os métodos probabilísticos, eu já tenho a formulação matemática, eu já tenho a fórmula. Então, vocês estão vendo essa fórmulazinha aí no meio, onde para calcular o y, eu preciso de dados, desculpa, que é o x1, x2, n, onde cada variável dessa as propriedades de resistência dos meus materiais, né, o peso específico, a poropressão, o carregamento de água, o carregamento de sismo, tudo isso está aí dentro, né? Cada variável dessa, aquelas que têm variabilidade grande na engenharia, eu represento elas por uma distribuição estatística. E aí, como é que eu resolvo uma fórmula que, ao invés de ter um número, eu vou ter uma distribuição estatística no lugar? Isso é o papel dos chamados métodos probabilísticos, eles vão fazer exatamente isso. E aí, no final, o resultado de Y é um gráfico de probabilidade em função dos diversos valores que ele pode acontecer, como esse gráfico que vocês estão vendo aqui, tá? Então, o resultado de Y foi transformado numa distribuição, e o valor crítico dessa distribuição é aquele limite, onde uma parte é azul e a outra parte é vermelha. A área da curva de probabilidade é a probabilidade de acontecer aquele fenômeno. Então, o que está, né, no lado azul, aquela área, é a confiabilidade da minha estrutura. O que está do lado vermelho é a probabilidade falha da minha estrutura. Então, eu vou, ao invés de calcular um fator de segurança, ao invés de calcular um único número, eu vou calcular toda a distribuição do fator de segurança, e depois de calcular o fator de segurança médio, né, aquele que está bem ali no meio, dividindo essa curva em duas metades iguais de área, 50% para um lado, 50% para o outro, né, eu calculo também a probabilidade de falha. Tá bom? Próximo. Aqui um exemplo que eu acho muito interessante, né? Vocês estão vendo que aqui são 2 taludes e se calculou a distribuição probabilística do fator de segurança desses 2 taludes. A curva mais achatada, né, e mais dispersa, ela tem um fator de segurança de 2, tá? A curva mais fechada, mais em pé, ela tem um fator de segurança de 1,5. Se eu perguntar para vocês qual é o talude mais seguro, o que tem fator de segurança 2 ou o que tem fator de segurança 1,5? Pelo meu julgamento de engenharia tradicional, apenas focado na análise determinística de fator de segurança único calculado, claro que 2 é maior do que 1,5. Portanto, o talude com fator de segurança médio 2 é mais seguro do que 1,5. Só que quando eu olho a probabilidade falha, que é aquela área achurada, que é menor do que 1, eu estou vendo que a curva mais abaulada, ela tem uma área que representa a probabilidade falha muito maior do que a área que está em negro, que é a probabilidade falha daquela curva que está mais em pezinho. Portanto, o talude que tem fator de segurança 2 tem maior probabilidade de falha do que o talude que tem fator de segurança médio 1,5. Portanto, qual é que tem mais chance de romper? O de fator de segurança 2. Essa dimensão nova que a gente acabou de discutir aqui, que é analisar a probabilidade de falha,
junto com o fator de segurança médio, ela é muito importante, porque eu ganhei uma dimensão a mais de tomada de decisão, que é a probabilidade de falha. E aí, nesse caso, é isso que eu quero que a gente passe a entender daqui para frente, tá? É muito importante, e a gente vai ver isso muito, principalmente pelos engenheiros mais tradicionais, eles querendo sempre acoplar que quanto maior o fator de segurança, significa fatalmente que eu tenho menor probabilidade de falha. Aqui vocês estão vendo um exemplo que isso não acontece, né? Isso só vai acontecer se eu estiver falando da mesma obra com a mesma variabilidade. Né? Todos os materiais têm a mesma variabilidade. Portanto, se o fator de segurança é cada vez maior, o médio, significa que eu estou puxando a curva para a direita, estou diminuindo a probabilidade de falha. Mas eu não posso fazer esse entendimento com obras diferentes, com variabilidade de materiais e de carregamentos diferentes. Porque a probabilidade de falha, ele depende dos valores médios, mas também do tamanho da dispersão, do tamanho da variabilidade das propriedades. Então, não correlacionem fator de segurança com probabilidade de falha. Próximo. Bom, a quantificação da probabilidade de falha, ela requer, então, que eu defina qual é o meu indicador de desempenho, ela requer que eu defina que os meus dados de entrada são distribuições estatísticas, ela requer que eu use um método probabilístico e que, ao final, eu calcule a probabilidade de falha. Próximo. Vou acelerar, que eu já estou com o tempo indo embora. Como que eu transformo os meus dados de entrada em distribuições estatísticas? Olha, se eu tiver um número muito grande de dados, eu faço um tratamento estatístico como esse que vocês aprenderam no curso de Estatística e Probabilidade aí da universidade. Tudo muito simples, organizo, faço histograma, ajusto a curva, qual das distribuições se ajusta melhor, tudo seguindo. No entanto, na maioria dos dados que a gente usa em engenharia, principalmente em engenharia geotécnica, eu não tenho uma oferta de dados vindos do laboratório ou das investigações de campo muito grande. Eu não tenho representação estatística. E aí, como é que eu faço? Próximo. Tá? Eu vou pegar os dados que eu tenho, eu vou assumir, né, que aqueles valores são um bom indicador de um valor médio, e aí eu vou calcular o desvio padrão por meio de uma variável estatística chamada coeficiente de variação. O coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média. Olha, a média eu acabei de estimar. Então, aqueles números que são do laboratório, eu calculo ali, faço uma estimativa da média daquela propriedade, mas não tenho dados suficientes para calcular o desvio padrão. Aí eu vou numa tabela de coeficiente de variação, e aqui é muito importante frisar isso, porque os pesquisadores descobriram que o coeficiente de variação, ele é muito mais estável como número do que a média e o desvio padrão individualmente, tá? Então, eu posso começar a catalogar coeficiente de variações de propriedades para vários tipos de materiais. E é isso que foi feito. Próximo. Aqui um pedacinho de uma tabela onde eu coletei vários autores, onde eles estão dizendo para nós, por exemplo, que a coesão tem um coeficiente de variação que varia de 20% a 80%, é claro que depende do material, da cimentação, etc., mas o valor mais provável, mais comum, é da ordem de 40%. Então, olha só, eu tenho lá só dois valores de coesão. Um deu 18, outro deu 20. Então, a média é 19. Eu vou adotar 19 como média. Mas eu não sei qual é o desvio padrão. Mas aqui na tabela está dizendo 40%. 40% de 19 é 7,2. Tá? Aí eu vou lá e falo, bom, então o desvio padrão da minha coesão, que tem valor médio de 19, é 7. E a partir desse número, médio e desvio padrão, eu transformo a variável coesão numa distribuição. Várias distribuições estatísticas, se você souber a média e o desvio padrão, você consegue alimentar a fórmula e desenhar a distribuição estatística daquela propriedade. Então, isso é uma coisa aproximada? Mas olha só, pessoal, mesmo sendo aproximado, é muito melhor eu ser aproximado e estimar a variabilidade
da minha propriedade, que eu sei que vai acontecer em campo, do que eu pegar um valor único. Coesão igual a 19, e ela é única, exata. Ou seja, eu estou sendo precisamente errado ao apostar só e somente só que a coesão é 19 e ela não varia. Então, no outro caso, estou dizendo que eu estou estimando, eu estou assumindo que não é um valor exatamente correto, mas isso é melhor do que apostar na abordagem determinística. Próximo. Métodos probabilísticos tem vários. Tá? Aqui eu listei apenas 3, que são os mais usados em geotecnia, engenharia geotécnica, mas na área estrutural, por exemplo, tem outros métodos. Tá? Agora, o que ele faz? Ele vai fazer aquele cálculo daquela fórmula a partir do momento que eu transformei meus dados de entrada em distribuições estatísticas, ele vai calcular o resultado agora e vai definir uma distribuição probabilística. Próximo. Os métodos probabilísticos, aqui, os 3 que eu citei, eles têm vantagens e desvantagens. Tá? Basicamente, o método de Monte Carlo ele é um método exato, ele é o melhor que tem, só que ele exige um esforço computacional muito grande e que nem sempre eu tenho capacidade para isso. Eu tenho computação e tempo para gerar um resultado do Monte Carlo que possa ser satisfatório com o meu tempo de projeto. Tá? Aí, nesse caso, eu uso os métodos que são aproximados, que aí são bem mais rápidos de serem calculados, e aqui nós não vamos conseguir falar de todos. Mas o que eu quero dizer é que todos os métodos têm vantagens e desvantagens. A gente tem que analisar isso para ver o que é, qual deles eu vou usar. Próximo. No método de Monte Carlo, só para dar um exemplo, como é que ele resolve aquela equação, ele vai pegar para cada distribuiçãozinha daquela, de cada parâmetro, vamos pegar a análise de estabilidade de um talude. Eu tenho coesão, eu tenho diatrito e tenho poro-pressão, por exemplo. Isso tudo são variáveis aleatórias, que eu transformei em distribuição, né? Aí eu sorteio com uma forma de sorteios aleatórios, e sorteios aleatórios independentes entre si. Eu sorteio um valor de coesão, um valor de diatrito e um valor de poro-pressão. Com esses valores sorteados, eu boto na forma e calculo um valor de fator de segurança. Só que eu repito isso muitas vezes, e aí, no final, eu consigo determinar o histograma e a distribuição de fator de segurança. No próximo. Aqui, ó. Aqui vocês estão vendo, né? Aqui, num caso, foi feito 10.000 sorteios e 10.000 cálculos de Monte Carlo. No outro caso, aqui embaixo, sei lá, 1 milhão, tá? Mas o fato é que quanto mais eu vou calculando, o histograma e a forma da distribuição vão ficando convergentes e não muda mais. Então, quando a forma do histograma e da distribuição não muda mais, a gente fala que o método de Monte Carlo convergiu, ele chegou num resultado exato. Aí eu pego aqueles 1.000 valores, somo e divido por N, né, 1.000, eu tenho o valor médio do fator de segurança. O desvio padrão é a mesma coisa, eu uso uma fórmula de cálculo de desvio padrão estatístico. E o que é a probabilidade de falha? Dos 1.000 valores que eu calculei, quantos foram abaixo de 1? Ah, foram 10. 10 dividido por 1.000, então eu tenho aqui agora o quê? 1% de probabilidade de falha para esse talude com essas variações de dados de entrada. Então, é assim que a gente interpreta e obtém a probabilidade de falha por um método quantitativo. Próximo. Uma outra utilidade, por exemplo, aqui o camarada pegou, transformou o tempo de construção de um túnel numa distribuição, né, que vocês estão vendo aqui, essa azul. Aí ele pegou, né, o custo da obra túnel, também transformou numa distribuição e sorteou aleatoriamente esses dois diagramas e obteve, por exemplo, uma mancha de possibilidades de tempo e de custo da obra túnel, sendo que ele tem uma linha horizontal, que se ultrapassar aquela linha, o tempo de construção não é adequado para aquela obra túnel, portanto, vai gerar prejuízos, vai demorar demais. A linha vertical significa que o custo vai ser caro demais, portanto, ele determina zonas de critérios de eliminação. E aí ele sabe qual é a probabilidade de falha em termos de tempo, em termos de custo, e dos dois ao mesmo tempo, tá? Dentro de todas as possibilidades que ele pode ter. Então, isso aqui é muito mais realista, né?
de encarar uma obra de engenharia do que chegar lá para o cara e falar assim, eu vou construir em 3 anos e 2 dias e vai custar exatamente 200 milhões. Não existe isso. A gente sabe que isso tudo pode variar. E aqui está uma forma de, vamos dizer, simular a variação de tempo e de custo de construção e a conjugação dos dois. Próximo. Vamos falar, então, da métrica de risco. Tá? Próximo. Como eu falei, eu posso trabalhar com a métrica de risco em termos de adjetivos. Isso é uma análise muito preliminar, embora, na legislação brasileira, a análise de segurança de barragens é feita por um método como esse, um método de adjetivos. Ele soma pontos lá e tudo para ajudar a definir, mas, no final, a matriz de risco é uma matriz qualitativa, baseado em categoria de probabilidade da barragem romper e qual seria o dano se ela rompesse, tudo por adjetivo. E, a partir daí, ele manda a gente tomar algumas providências. Próximo. Como eu falei, essa técnica é muito preliminar. Ela não deve ser aplicada em barragens, de forma geral. Tá? Mas, se eu tiver 100 barragens, é claro que nas primeiras 100 eu vou fazer desse jeito. Aquelas que derem mais luz vermelha, eu vou agora aplicar o método mais quantitativo. A métrica de risco, então, quando eu falei lá no início, que é conjugar a probabilidade e a consequência ao mesmo tempo, é dada por essa formulazinha matemática, que é o risco de engenharia, é a probabilidade de falha vezes a consequência. Então, o risco de engenharia é trabalhar com os dois juntos. Então, se eu tenho uma probabilidade de falha muito alta, mas a consequência de ruptura é muito baixa, eu posso aceitar essa obra. Mas uma obra como uma barragem que tem uma cidade logo ali debaixo dos pés dela, a consequência é enorme. Mas por que fizemos a barragem? Porque a engenharia garantiu que a probabilidade de falha daquela obra era muito, muito baixa. Tá certo? Então, a gente aceita ter uma barragem, uma cidade logo ali embaixo. Tá? Então, esse julgamento combinado é o que interessa para a análise de risco de engenharia. Próximo. Se eu transformar a consequência em dinheiro, porque tudo que é consequência, eu posso falar assim, bom, quanto é que foi a perda da barragem que rompeu? Quanto de área ambiental ela perturbou? Quanto que eu vou ter que pagar de multa? Quanto que eu vou ter que pagar para recuperar? Qual foi a perda de veículos, perdas de casas, etc. No caso da vida humana, a gente não fala do valor da vida humana. A gente fala quanto que vai custar a indenização pela perda de vida humana. Né? Da mesma forma com que as companhias de seguro trabalham com indenizações por perda de vida humana. Então, se eu somar tudo isso como sendo dinheiro, e aí a consequência se tornar dinheiro, o risco passa a ser também uma medida de dinheiro. E aí, para o tomador de decisão, é muito fácil, né? Eu tenho aqui 5 barragens na região de Campos. O risco de uma está me dizendo que é 200, as outras têm risco de 10. Significa que aquela eu tenho que trabalhar primeiro. Porque aquela, se romper, né, ou ela está com probabilidade muito alta, ou a consequência dela é muito grande. Eu vou ter que reduzir aquele risco. E aí, esse número de dinheiro, todo mundo entende como um elemento, uma ferramenta de tomada de decisão, em qual obra, em qual estrutura eu tenho que prestar mais atenção. Próximo. Aqui um exemplo muito interessante, que é uma licitação. A licitação tinha uma oferta, um valor de vários empreiteiros que deram valor para uma certa obra, e aí o dono da obra calculou o risco de cada oferta. Falou, esse cara chutou esse valor, esse método desse cara aqui, ó, que ele está propondo é barato, mas ele pode romper, ele é muito arriscado. E aí ele calculou o valor de risco de cada uma das ofertas do empreiteiro. E aí ele somou, como o risco agora é dinheiro, ele somou o valor do risco no valor da oferta do empreiteiro. E ele deu como sendo quem vai ganhar, não quem ofereceu a obra mais baratinha. Ele deu aquela que a soma do valor ofertado, valor de engenharia, de execução, mais o valor do risco, caso ela venha ter algum problema, esse é o valor global que vai ser usado para desempatar a licitação. Portanto, uma ideia muito boa que vai resolver muito problema de licitação de obra por menor preço. Porque quando eu licito por menor preço, o que eu tenho certeza? Que eu vou pagar baratinho, mas vou receber uma porcaria. Isso sempre, tá?
que a engenharia ali ofertada é muito ruim. Só que, infelizmente, as pessoas não entendem isso de uma forma muito clara. Dessa forma, usando o custo global, a soma da oferta mais o risco, aí eu vou trabalhar com o menor preço de custo global. E aí eu tenho uma oferta muito bem feita. Próximo. Aqui são as etapas de um cálculo de análise de risco. Primeiro, eu tenho que identificar o que pode causar o risco na minha obra, calcular o risco, comparar o risco com um valor aceitável ou não. Se não for aceitável, quais são as soluções de engenharia para mitigar o risco, para diminuir o risco, e, por último, implantar essas soluções. Lembrando que nenhuma solução vai fazer o risco virar zero, apenas vai trazer o risco de um valor maior para um valor menor, que nós chamamos de risco residual. Próximo. Bom, a identificação de risco, pode passar. Aqui eu estou dizendo, por exemplo, alguns exemplos. Quais são os principais eventos que causam risco em barragens? Geotécnicas, galgamento, instabilidade, piping em alguns tipos de barragem e liquefação. Barragem de concreto, deslizamento pela fundação, o contato da barragem de concreto com a rocha, o tombamento da barragem, né? A capacidade de carga da fundação, se ela receber tensões maiores do que sua capacidade de carga, são exemplos de eventos que podem causar problema de barramento. Então, esses são os fenômenos. Para cada fenômeno, eu tenho que escolher um indicador de comportamento e calcular. Próximo. E aí vem a consequência. Próximo. Clica para mim no filminho. É só clicar. Aqui, a ruptura de um porto em Manaus. Tá? Então, o porto rompeu por estabilidade de talude, devido a uma variação muito brusca do rio, né? E aí, junto com a ruptura do porto, né? Olha só os containers da Zona Franca de Manaus. Então, agora vocês podem botar uma calculadora na mão e sair calculando as consequências, ou seja, o tamanho do prejuízo causado pela ruptura do talude do porto de Manaus. Entenderam? Então, é isso aqui que eu quero dar a dimensão para vocês. É muito maior do que só o tamanho da obra que eu vou ter que refazer. Tá? Aqui morreu pessoas, aqui teve milhões de valores em mercadorias que estavam armazenadas para serem exportadas e assim por diante. Tá? Então, esse filminho dá essa dimensão da ruptura desse porto. Próximo. Agora, a política de risco. Como é que eu vou calcular um risco, que é a probabilidade e a consequência, e vou tomar uma decisão se ele é aceitável ou não? Aqui é fundamental que a gente defina as curvas de aceitabilidade e de tolerabilidade de riscos, que vão dividir os riscos em 3 zonas. Os aceitáveis, os que estão numa zona de atenção e os que são intoleráveis. Tá? Definir essas curvas de aceitabilidade, num primeiro momento, a empresa define. Quando a sociedade já se organiza melhor, as associações de classe, as associações profissionais, o CBDB de barragens, a BMS, o IBRAM de mineração, cada sociedade vai propondo curvas de aceitabilidade, e quando a sociedade amadurece, isso se torna uma lei ou uma norma. Tá? O Brasil ainda está muito atrasado nisso. Tá? A gente, mais ou menos, tem trabalhado com essas curvas importadas do exterior, onde lá eles já evoluíram muito esse assunto. Próximo. Então, aqui vocês estão vendo um diagrama de risco. Nas ordenadas, a probabilidade falha, que eu calculei. Na abscissa, o valor da consequência, também em potência de 10, é um gráfico bilog, tá? E aí, cada diagonal dessa, que é a multiplicação da probabilidade pela consequência, como a multiplicação no gráfico bilog, ela gera um valor constante, cada diagonal dessa é diagonal de um mesmo risco. Então, eu plotei 2, a risco 1000 e a risco 10.000. E aqui vocês estão vendo as zonas vermelhas, amarelas e verdes. Essas zonas são bem o que está sendo praticado no mundo hoje.
tá? A sociedade hoje aceita de forma relativamente, não diria tranquila, ela aceita que a chance de eu ter uma perda de vida é 10 a menos 4, né? Então, obviamente, em função disso, a gente passou por aquele ponto, essa linha de risco 1000, tá? E aí definiu as zonas amarelas, verdes e vermelhas. Eu botei um outro gráficozinho ao lado, só para vocês verem que o fato de eu estar fazendo gestão de risco não quer dizer que todas as minhas obras vão cair no risco legal, tá? Então, olha só, o que acontece? Eu tenho aqui todas as barragens dos Estados Unidos, e aí eu tenho que todos os riscos estão praticamente na zona amarela, tá? Eu recebi um aviso ali de que o meu tempo está esgotando, eu só quero pular lá para o finalzinho, se alguém puder ir passando os slides, por favor. Clica nesse filminho para mim. Aqui é o estudo de simulação da ruptura da barragem, onde vocês estão vendo a mancha de inundação chegando perto de uma cidade. E aí eu vou calcular a velocidade da água, a altura da lâmina da água e o que tem dentro da cidade. Próximo. Quando eu calculo tudo isso, eu vejo que... Pode passar o próximo. 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 Com base nesse gráfico, eu cheguei nessa tabela. Eu calculei que quando aquela mancha de inundação chegou naquela cidade, o prejuízo de todas as consequências, perda de vida, reconstrução da barragem, danos ambientais, tudo, gerou uma conta de 4 bilhões. E eu calculei que aquela barragem pode romper por instabilidade, por piping, por liquefação e por galgamento. A multiplicação da probabilidade pela consequência gera o valor do risco. Nesse caso em particular, nós estamos vendo aqui que o risco por liquefação é o maior deles. Não quer dizer que se eu eliminar ele, os outros não podem acontecer. Eu só tenho que ver se eles estão naquela zona de aceitação ou de atenção, tá? Para eu poder atuar e eliminar o risco de qualquer um que esteja na zona amarela. Próximo. Vocês estão vendo, né? Que os vários riscos da barragem caíram em zonas diferentes. Alguns estão na zona verde, então não vou fazer nada. Aqueles que estão na zona amarela, eu tenho que fazer alguma obra para diminuir aquele risco e trazer ele para o risco aceitável. Próximo. 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 Então, concluindo, tá? O conceito de risco quantificado e transformado em dinheiro, ele gera uma excelente alternativa de julgar as opções que eu tenho de engenharia, né? No nosso caso, a análise qualitativa de risco deve ser feita só para casos simples ou em grande quantidade, mas eu sempre devo usar a análise quantitativa para casos críticos ou obras de muita responsabilidade, tá? Próximo. A gestão de risco, quando ela é feita, ela aponta o que não está legal na engenharia. Portanto, ela é uma grande aliada da boa engenharia. Se eu não tiver dados, se eu não tiver sondagem, se eu não tiver ensaio de laboratório, vai aparecer um risco alto, porque a minha incerteza é alta. E aí, eu vou ter que diminuir esse risco, ou seja, eu vou ter que fazer ensaios, vou ter que fazer sondagem. Então, ela ajuda, ela nos força a fazer uma boa engenharia. Muito importante, a gestão de risco não evita o acidente. Agora, sendo feita de forma sistemática, diminui o número de acidentes em quantidade e quando um ou outro acontecer, eu vou estar preparado para ele. Portanto, as consequências serão minimizadas. Próximo. Muito obrigado pela atenção. Eu só queria deixar vocês com essa frase de um inglês que eu acho fantástica. Nenhuma estrutura de engenharia está livre de riscos. Os riscos podem ser gerenciados, minimizados, compartilhados, transferidos ou aceitos, portanto, conhecidos. Eles jamais podem ser ignorados. Muito obrigado aí, pessoal. André, gostaríamos de agradecer a sua apresentação. Acho que falo por todos para te parabenizar pela apresentação muito didática e clara. Sem dúvida nenhuma, a gente entendeu o que é gestão de risco e a importância dessa gestão, né? E também agradecer pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente.
Pedir desculpa pelo tempo corrido, mas a gente teve que encerrar porque o Alexandre já está aguardando a gente. Não, Mas perfeito. obrigada novamente. O problema foi meu, eu que extrapolei o tempo. Eu que agradeço. Tá? Qualquer coisa, pode me contatar. Obrigada novamente. Abraço a todos. Grande abraço, André. Eu estava falando ali com o Alexandre, que ele está esperando ali. Maravilha. Excelente representação. Parabéns, parabéns. Eu espero que tenha entrado alguma coisinha na cabeça do nosso pessoal para eles se alertarem um pouco desse problema sério de risco. E qualquer coisa, pode ter disposição, tá? Ok. Grande abraço. Abraço, até mais, gente. Tchau.